Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais um dia, né? Deus é bom. Nós estamos aqui para mais um dia, estarmos meditando, estarmos lendo a palavra, nos alimentando daquilo que realmente é alimento para nós, né? Espiritual. Glória a Deus. Vamos lá? Hoje já é dia 18 de janeiro. Nós estamos na semana 3, no dia 3, né? E eu creio que o Senhor vai continuar ministrando a nossa vida. Nós voltamos, né, para o livro de Gênesis, dando continuidade aí na ordem cronológica. Para quem está entrando aí pela primeira vez, né, no vídeo, a gente está lendo a palavra em ordem cronológica. Então, nós já fizemos o início do livro de Gênesis até o capítulo 11. Depois fizemos todo o livro de Jó, do capítulo 1 ao capítulo 42. E ontem nós retomamos a Gênesis capítulo 12 até o capítulo 15. Então hoje a gente vai para o capítulo 16, 17 e 18. Ok? Vamos lá? Vamos orar e entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura. Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais esse dia. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem estado conosco todo o tempo. A tua mão, Senhor, poderosa, tem nos guardado, tem estado conosco, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa. Em tudo que fazemos, Pai, nós temos visto a tua mão poderosa estando conosco, Jesus. Queremos que a tua presença, Senhor, seja muito mais real para nós, Senhor, do que aquilo que temos visto todos os dias. Queremos sentir, Senhor, que o Senhor está, assim, cuidando de nós nos mínimos detalhes, no nosso trabalho, na nossa casa, quando fazemos as nossas tarefas mais rotineiras, Pai. A Tua presença esteja, sim, Senhor, na nossa consciência, porque nós sabemos que o Senhor está ali conosco, Pai. A Tua presença, ela é manifesta cada dia mais na nossa vida quando nós vamos tomando essa consciência. Obrigada, Jesus, por mais esse dia de leitura. Obrigada pelos meus irmãos que têm estado conosco. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor está construindo em nós através da palavra, Senhor, alicerçando no nosso espírito, construindo um edifício para a tua morada, Senhor. Muito obrigada, Deus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Capítulo 16, a partir do versículo 1. Diz assim: Sarai, mulher de Abrão, não tinha filhos. Sarai tinha uma criada egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: Já que o Senhor não me deu filhos, tenha relações com a minha criada. Se ela tiver filhos, serão meus. Abrão concordou com a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, deu sua criada egípcia Agar por mulher a Abrão, seu marido. Isso ocorreu depois de Abrão ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele concordou, teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar viu que estava grávida, ficou arrogante e começou a tratar a sua senhora com desprezo. Então Sarai falou com Abrão: Você deveria sentir a vergonha que estou passando. Entreguei a minha serva a você, dei a ela o privilégio de ser a sua mulher, e agora que sabe que está grávida, me despreza. E respondeu-lhe Abrão: Sua serva é propriedade sua, faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai maltratou de tal forma que Agar precisou fugir. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, ao lado da estrada de Sur, e disse a ela: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? E respondeu Agar: Estou fugindo de minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e humilhe-se. E o anjo do Senhor continuou: Faça o que digo, pois vou fazer de você uma grande nação. Ela se tornará tão numerosa que ninguém poderá contá-la. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e vai ter um filho. Dê a ele o nome de Ismael, porque o Senhor deu ouvidos ao seu sofrimento e queixa. O seu filho se tornará um homem livre e indomável como um jumento selvagem. Ele será contra todos e todos serão contra ele. Ele viverá perto de todos os descendentes do seu pai. Este foi o nome que Agar deu ao Senhor.
Este foi o nome que Agar deu ao Senhor, o Deus que me vê. Ela perguntou: será que eu vi aquele que me vê? Por isso, aquela fonte que fica em Cádiz e Bered passou a ser chamada de Beer Lahai Roi. Assim Agar deu um filho a Abrão. Abrão deu ao menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Então, o capítulo 16 fala, né, dessa ideia, infelizmente não muito bem sucedida, de Sarai, né, que na época ainda se chamava Sarai, de dar a sua serva egípcia, chamada Agar, como mulher a Abraão, para que ela pudesse ter filhos. Isso era totalmente tranquilo naquela época. Nós estamos falando de uma cultura totalmente oriental, né? Lá da Ásia, daquela região, onde isso era totalmente possível e normal, né? As servas eram entregues aos maridos quando a mulher não podia ter filhos, para dar filhos para ela, e aí os filhos seriam dela. Não seria o filho aqui nesse caso não seria de Agar, e sim de Sarai, por propriedade, né? Porque como a Agar era sua serva, ela teria direito sobre essa criança. Mas Agar se torna arrogante por saber que ia dar à luz um filho, a Abrão, que era o maior desejo dele. Agar conhecia a história, né? Estava andando com eles talvez há muito tempo e sabia do desejo de Abrão de ser pai. Bom, ela foge de tanto ser humilhada, e a palavra de Deus diz que o próprio Senhor aparece a Agar no deserto, no caminho, fugindo, e pede para que ela retorne, porque Deus tem algo grande na vida desse menino chamado Ismael. Ele se chamaria Ismael. E Ismael então vai dar início a segunda linhagem, né? Ou a primeira linhagem, na verdade, de Abrão, que é a linhagem dos ismaelitas. Nós vamos perceber essa linhagem, nós vamos ver essa genealogia começar a crescer, que hoje nós chamamos dos famosos árabes, dos famosos irmãos primos, né, de Isaac. Então a gente tem essa briga, infelizmente até hoje, entre israelitas e árabes, justamente porque os árabes são da linhagem de Ismael, que é esse primeiro filho de Abrão. A gente vai entender depois, com o passar do desenrolar da história, e é legal a gente ver as genealogias. Mais uma vez eu falo para vocês, porque faz toda a diferença para a gente compreender o texto bíblico. Capítulo 17. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Faça minha vontade e seja íntegro. Farei uma aliança com você e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Vendo que Deus estava falando, Abrão prostrou-se com o rosto no chão, e Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Por isso, mudo o seu nome de Abrão para Abraão, porque farei de você pai de numerosas nações. Farei com que seus descendentes sejam muito numerosos e formem muitas nações. Entre os seus descendentes haverá reis. Esta aliança que estabeleço será entre mim e você e os seus descendentes, de geração em geração. Eu serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, e darei a eles toda a terra de Canaã, onde você está morando como estrangeiro. Ela será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Agora, veja sua parte neste pacto. Disse Deus a Abrão: guarde a minha aliança, você e seus descendentes. Esta é a minha aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todos do sexo masculino devem ser circuncidados. Esta circuncisão será o sinal da aliança entre mim e você. É a prova de que você e seus descendentes aceitam a minha aliança. Todos os que forem do sexo masculino serão circuncidados no 8º dia, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros. Tanto os nascidos em casa, quanto os comprados terão de ser circuncidados. Esta marca no corpo de vocês
será um sinal permanente da minha aliança eterna. Todo aquele do sexo masculino que não for circuncidado será cortado do seu povo. Ele quebrou a minha aliança. Deus continuou falando: Sarai também vai mudar de nome. De agora em diante sua mulher se chama Sara. Abençoarei Sara e darei a você um filho por meio dela. Sim, eu abençoarei Sara e farei que ela seja mãe de nações. Então Abraão prostrou-se com o rosto no chão, ficou perplexo e disse a si mesmo: será que um homem de 100 anos de idade pode gerar um filho? Será que Sara pode dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: que Ismael possa ser abençoado pelo Senhor. E Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, dará um filho a você, e você deverá dar a ele o nome de Isaque. Firmarei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Quanto a Ismael, levarei em conta o seu pedido. Eu abençoarei Ismael e tornarei muito numerosa a sua descendência. 12 príncipes estarão entre os seus descendentes. Ismael será o pai de um grande povo. Mas a minha aliança será com Isaque, filho que Sara lhe dará daqui a um ano. Depois de terminar de falar com Abraão, Deus subiu e se retirou. Naquele mesmo dia, Abraão pegou seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e os que foram comprados do sexo masculino e os circuncidou como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado e o seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos os meninos e homens da casa de Abraão, incluindo os escravos, tanto os da sua casa quanto os comprados. A gente tem no capítulo 17 um outro texto, uma outra situação que precisa ser extremamente observada para que a gente consiga compreender então toda agora a história, o desenrolar de Israel, desse povo que vai vir através da linhagem de Abraão. Deus faz uma aliança. O que é uma aliança, gente? O que é uma aliança? Eu queria que você já frisasse isso na tua cabeça aí. Deus vai falar muito sobre aliança. E quando a gente fala de aliança, a gente está falando primeiramente sobre uma união, sobre um casamento, né? Sobre algo que está sendo firmado entre duas partes. E a gente usa, inclusive, esse símbolo, né? Essa aliança, justamente para o noivado e o casamento entre um homem e uma mulher. Então, Deus está estabelecendo com Abraão uma aliança. Deus vai começar a chamar Abraão como sua esposa, como sua desposada, né? Vamos dizer assim, a Bíblia usa muito esse termo, né? É como se hoje a gente consegue compreender isso porque a gente tem todo o texto bíblico, né? Mas Deus estava realmente traçando através de Abraão uma aliança de relacionamento. Deus estava dizendo que estava se casando literalmente com Abraão. E através disso o relacionamento seria muito mais íntimo a partir do momento que ele aceitasse essa aliança. E Deus então coloca qual é a parte nessa aliança que Abraão deveria fazer, né? Deveria cumprir. Num pacto nupcial sempre tem a parte do noivo e da noiva. Sempre tem o que o noivo precisa cumprir e sempre tem o que a noiva precisa cumprir. E Deus então fala que a bênção dele estaria sobre Abraão através dessa aliança, mas Abraão precisaria também responder a essa aliança com a circuncisão. Então aqui nasce essa palavra chamada circuncisão. Essa palavra que vai agora aparecer também ao longo de toda a palavra de Deus, até o início da igreja primitiva ali, né, onde somente judeus precisariam continuar sendo circuncidados, mas a partir daqui a gente vai ouvir muito essa palavra circuncisão, e que ela vai acontecer somente com os homens de toda a casa de Israel, e eles deveriam ser circuncidados ao 8º dia, ok, de nascidos.
Então gravem isso, anotem isso aí, a gente vai ter essa aliança. Eu fiz uma aula recentemente, tá lá no canal, se não me engano, ou é a aula 37 ou é a aula 38 do curso das cartas de Paulo. A gente está, né, ainda dentro do livro de Romanos, e o apóstolo Paulo fala muito dentro do livro de Romanos sobre essa questão de Abraão, da circuncisão, da aliança de Deus com o povo dele, que nós cristãos precisamos entender essa mensagem que nós estamos lendo hoje. Ela precisa ser entendida, ela precisa ser compreendida por nós, senão a gente se perde ao longo da leitura do texto bíblico, ao longo da Bíblia, né? Então eu queria te aconselhar a ir lá nessa aula. Quem tiver interesse e não conseguir achar lá no canal, me chama aí no WhatsApp, me chama aí na descrição do vídeo, né, nos comentários, que eu mando para vocês o link, ok? Então vale muito a pena assistir essa aula específica que eu dei sobre Abraão, sobre essa aliança, sobre a questão da circuncisão, porque ali no vídeo, na aula, a gente consegue realmente dar um panorama ainda maior a respeito desse assunto, que não dá tempo da gente falar aqui com tanto detalhe. Vamos para o capítulo 18? 18, versículo 1. Abraão morava perto dos carvalhos de Manre. Um dia, o Senhor apareceu a ele. Na hora mais quente do dia, Abraão estava sentado junto à entrada de sua tenda. De repente, Abraão viu 3 homens em pé, perto dele. Quando os viu, correu ao encontro deles e prostrou-se. Meu Senhor, disse Abraão, se sou digno, tenha a bondade de ficar aqui e descansar um pouco. Mandarei trazer água para lavar os seus pés e assim poderão descansar debaixo desta árvore. Vou preparar uma refeição para que ganhem novas forças e prossigam a viagem. Está bem, disseram eles. Faça como você disse. Abraão correu à tenda e disse a Sara, depressa, pegue 3 medidas da nossa melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois ele mesmo correu ao pasto, escolheu um belo novilho e mandou um servo preparar a carne. Colocou diante deles então a coalhada, o leite e o novilho que tinha mandado preparar. Ele permaneceu ali debaixo da árvore, fazendo companhia a eles enquanto comiam. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram eles. Ela está ali na tenda, respondeu Abraão. Um deles disse, daqui a 1 ano voltarei a visitar vocês e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava na entrada da tenda atrás deles e escutou o que disse. Abraão e Sara eram muito velhos, de idade bem avançada, e as condições físicas de Sara já não permitiam que ela tivesse filhos. Por isso Sara riu por dentro, pensando, depois de velha e o meu senhor também velho, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse consigo mesma, será que é verdade que poderei dar à luz sendo velha? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E disse mais, no ano que vem voltarei a você e Sara terá um filho. Ao ouvir isso, Sara ficou com medo. Ela mentiu dizendo, eu não estava rindo. Mas o Senhor disse a ela, não diga isso, você bem sabe que riu. Em seguida, levantaram-se e tomaram a direção de Sodoma. Abraão foi com eles até certa distância. Será que vou esconder o meu plano de Abraão? Perguntou o Senhor. Abraão será o pai de uma grande nação. Além disso, ele vai ser instrumento de bênção para todas as nações da terra. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e os descendentes que o sigam, a fim de guardar o caminho do Senhor, fazendo o que é justo e bom, para que eu faça por Abraão tudo o que lhe prometi. Disse mais o Senhor, chegaram até mim as acusações contra Sodoma e Gomorra. A queixa contra o pecado daquela cidade é tão grave que descerei até lá para ver se as acusações são de fato verdadeiras ou não. 2 daqueles homens foram para Sodoma, mas o Senhor ficou mais um pouco com Abraão. Abraão aproximou-se dele e disse, o Senhor seria capaz de matar os bons juntamente com os maus?
Se houver na cidade, digamos, 50 pessoas justas, o Senhor destruiria a cidade? Não pouparia o povo por amor daqueles 50 cidadãos bons? Não seria justo? Certamente o Senhor não fará uma coisa dessas, matar os que o amam junto com os que o desprezam. Fazendo assim, estaria igualando os justos com os injustos, os bons com os maus. Claro que não faria isto. Não é justo o juiz de toda a terra? E o Senhor respondeu: se eu achar 50 justos em Sodoma, não destruirei a cidade por amor a eles. Abraão voltou a falar: sei que sou pó e cinza, mas comecei a falar ao Senhor e devo continuar. E na hipótese de faltarem 5 para completarem os 50, e na hipótese de faltarem 5 para completarem os 50 justos, por acaso desses 5 que faltaram, o Senhor destruiria a cidade? Deus disse: não destruirei a cidade, se achar nela 45 justos. Abraão falou de novo: e se achar ali 40 justos? E o Senhor respondeu: a cidade não será destruída por causa dos 40. E Abraão insistiu: peço que tenha paciência, Senhor, se for 30 os justos. E o Senhor respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Abraão prosseguiu: sei que estou sendo ousado, mas por favor, e se apenas 20 justos forem encontrados ali? E o Senhor respondeu: não destruirei a cidade por amor aos 20. E disse por fim Abraão: não fique irado, Senhor, e se lhe falar só mais uma vez? E se forem encontrados apenas 10 justos? O Senhor respondeu: não destruirei a cidade por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão foi para casa. O texto do capítulo 18 é um texto emblemático, né? Cheio de situações que a gente às vezes fica se perguntando se é uma alegoria, se é só uma história, se realmente eram homens, né? Sempre tem essas perguntas a respeito do capítulo 18. Porque a palavra, gente, ela é clara em dizer que Abraão está no pico do dia, né? No horário mais quente do dia, que muito provavelmente devia ser por volta do meio-dia. E ele está na sua tenda, então ele vê, né? Ele avista 3 homens próximos a ele ali, né? Chegando. E a palavra vai falar que esses 3 homens, eles comem, eles bebem, eles sentam ali debaixo daquela árvore. Abraão lava os pés desses homens, então quer dizer que o corpo físico desses homens era normal, como o meu e o seu. Eles então fazem essa refeição que Abraão prepara e em seguida então eles começam a caminhar em direção a Sodoma. E o próprio Senhor, a palavra fala, está junto com esses homens ali, né? Faz parte desse trio, o próprio Deus, o próprio Senhor. E aqui aparece a primeira teofania de Jesus, né? É o próprio Cristo ali, com esse corpo, falando com Abraão. É o próprio Jesus ali já falando com Abraão. E o Senhor então fala que não vai esconder de Abraão o que ele está para fazer. Por que ele não vai esconder? Porque ele tinha uma aliança com Abraão. Quando o Senhor tem uma aliança conosco e quando nós temos uma aliança com o Senhor, certamente o Senhor vai falar conosco quando ele tem algo para fazer e que isso nos atinge diretamente, né? Então, se algo for acontecer ao nosso redor e que isso nos atinge de alguma maneira, o Senhor sempre vai ministrar ao nosso coração. É isso que Deus está falando, que ele não iria esconder de Abraão o que ele estava para fazer. E aí a palavra fala que os 2 homens seguem viagem até Sodoma, os 2 anjos seguem viagem para Sodoma e o Senhor ainda fica um pouco mais com Abraão. E aí começa esse diálogo de Abraão com o Senhor a respeito dos justos. Abraão nada mais está fazendo aqui do que intercedendo por pessoas justas que estivessem ali em Sodoma e Gomorra, que estava para ser destruída. Abraão sabia que Deus ia sim destruir aquela terra, porque realmente a maldade, né, era muito grande ali naquele lugar. As notícias, né, que chegavam, os boatos
que chegavam naquele momento nas regiões vizinhas era realmente de um lugar extremamente ruim, extremamente difícil. Por isso o Senhor tinha descido do seu trono, dos altos céus, para ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra para trazer destruição. E Abraão dialoga ali com o Senhor, pedindo para que ele poupasse os justos daquele lugar e não destruísse a terra. Mas a última fala de Abraão com o Senhor é se houvesse 10. E a palavra de Deus diz que o Senhor diz que se houvessem 10 justos naquela cidade, por amor desses 10, o Senhor não destruiria a cidade. E a gente sabe já qual é o desfecho. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra nos próximos capítulos que a gente vai ler, porque realmente ele não encontra nem 10 justos naquela cidade. As únicas pessoas que saem dali com uma aparente justiça, que na verdade só Ló era justo naquele momento ali, a palavra é clara em dizer que Ló, gente, não é Jó não, é Ló, o sobrinho de Abraão, era o único que naquele momento era encontrado naquele lugar com atitudes diferentes, com um comportamento diferente, e por isso o Senhor então resgata Ló daquele lugar, por amor a Abraão, pelo pedido de Abraão, mas também pela justiça que Ló tinha cometido durante os anos em que ele estava ali. Mas Ló sai com sua esposa, com suas 2 filhas e somente. Então isso quer dizer que naquela terra Deus só encontrou 4 justos. E mais ainda, gente, eu acredito que a esposa de Ló e as suas 2 filhas só foram salvas junto com o pai, porque Deus achou graça em Ló. Deus achou justiça em Ló. Então trouxe a sua família junto, porque Deus tem sempre essa misericórdia para alcançar a nossa vida e a nossa família, por causa da nossa intercessão, por causa de onde nós nos colocamos, né, diante do Senhor para interceder. Então a intercessão é a arma mais poderosa que nós temos pela nossa família, pelas pessoas que nós amamos, pelos nossos amigos, pela nossa terra. Sempre nós veremos a intercessão acontecendo através de homens e mulheres de Deus, para que Deus possa então mudar os seus planos de destruição, de morte em favor do outro. Deus ama quando nós nos colocamos entre Deus e o pecador, entre Deus e a cidade, entre Deus e aquela situação, porque nós vamos nos colocar como aqueles que intercedem, que diga: Deus, dá mais uma chance. Como Deus ama os intercessores, gente, num sentido amplo, tá? Porque todos nós devemos ser intercessores, todos nós devemos interceder uns pelos outros, para que Deus entre então com misericórdia, com amor, com compaixão, com livramento e com tantas outras coisas que a intercessão faz em favor dos homens nessa terra. Amém? Então Deus não achou a quantidade de justos para não destruir Sodoma e Gomorra, e a partir de amanhã então a gente vai ver um pouquinho mais do que vai acontecer nesse desfecho. Amém? Gente, vamos orar um pouquinho, né? Deus abençoe quem está aí só no momento da leitura. Eu quero orar um pouco com vocês agora, ainda dentro do livro do Novo Testamento, né? As orações apostólicas. Essa semana acho que eu vou ficar por aqui nessas orações apostólicas. A gente precisa orar o que Paulo orou, o que Pedro orou, o que os discípulos oraram, né? Porque a gente sabe que dentro disso há uma inspiração do Espírito Santo para deixar registrado isso para nós, e nós queremos. Então, como a gente está falando sobre intercessão aqui na nossa leitura de hoje, que Abraão se tornou esse intercessor pela sua família, pelo seu sobrinho, e ele vai interceder depois também por outras pessoas. Ele intercede pelo próprio faraó, né? Nós temos uma passagem que Abraão teve que orar pelo faraó para que a maldição se retirasse, né, dali. A gente também vai ver isso. Então vamos olhar para a palavra onde fala também sobre esse amor de Deus sobre as nossas vidas para interceder. Então hoje nós vamos estar orando uma oração que está dentro da palavra em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21. O apóstolo Paulo está aqui falando para o Pai, para Deus, o quanto ele deseja, né, orar por esses irmãos, pela igreja,
E é isso que nós vamos também interceder nessa noite. Nós vamos orar em favor de nós, em favor da igreja, em favor dos intercessores, em favor daqueles que o Senhor sempre colocar diante de nós. Então, Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21, diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual toda a sua família nos céus e na terra recebe o nome. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça com poder, através do seu Espírito no íntimo do seu ser, para que Cristo habite em seus corações por amor, por meio da fé. Senhor, nós queremos sim, nessa noite, nos colocarmos diante do Senhor, em favor, Senhor, daqueles que o Senhor tem colocado próximos de nós. Por essa razão, Senhor, nós estamos diante do Pai, diante do Senhor, do qual toda a sua família nos céus e na terra recebe o nome. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, o Senhor fortaleça com poder, através do Espírito, no íntimo do nosso ser, para que Cristo habite em nossos corações por meio da fé. Senhor, que a nossa vida realmente, Pai, como filhos, como filhas de Deus, sejam ricos, sejamos cheios do Espírito Santo com muito amor uns para com os outros, Senhor. Porque isso vem do Senhor, isso é a sua essência, Pai. O Senhor, na essência, é amor. Deus é. O Senhor não tem amor, o Senhor é amor. Então nós desejamos sim, Senhor, que esse amor que procede do Senhor, porque nós nascemos de Ti, porque nós viemos do Senhor, nós nascemos da água e do Espírito. E o Espírito Santo habitando dentro de nós nos enriquece com esse amor que procede do Senhor. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo e conhecer este amor que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios até a medida de toda a plenitude de Deus. Mais uma vez, e oro para que eu, Senhor, para que os meus irmãos que estão aqui comigo, Jesus, para que vocês, arraigados e alicerçados, em amor, possam, juntamente com todos os santos, Senhor, juntamente. Quantas vezes, Senhor, o Senhor vai usar essa palavra? Juntamente, unidos, unânimes, em uma só unidade, em um só corpo, Senhor. Que nós possamos compreender, Senhor, o que o Senhor quer dizer juntamente, todos os dias, Senhor. O Senhor precisa, cada dia mais, nos fazer compreender o que esse juntamente faz no meio dos ímpios, no meio do pecado, no meio da maldade, Senhor. Quando nós nos unimos em amor, em unidade, como corpo de Cristo, o Senhor então passa a andar sobre essa terra, através da minha vida, através da vida dos meus irmãos que estão aqui. Jesus, nesse momento eu quero construir dentro da minha mente, dentro da mente dos meus irmãos, Pai, essa visão, esse entendimento, Pai, de corpo de Cristo. Nós precisamos entender que o Senhor é a cabeça e nós fazemos parte desse corpo. Então nós temos Cristo novamente andando na terra, mas através do seu corpo, que é a igreja, Senhor, que são os teus filhos, que somos nós os intercessores, somos nós aqueles que oramos e intercedemos pela nossa família, pelas pessoas que nós amamos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pela igreja de Cristo em toda a terra, Senhor, pelos ímpios que ainda precisam te conhecer, Senhor, por aqueles que ainda permanecem cegos no seu entendimento, que ainda permanecem, Senhor, ainda escravos do pecado, Pai. Nós queremos compreender, Senhor, qual é esse juntamente que o Senhor tem nos pedido para estarmos juntos,
para estarmos aliançados com o Senhor e com a igreja de Cristo. Senhor, nos faz sim, Senhor, esse corpo que anda em conjunto, que anda em unidade, que anda muito bem ajustado, Senhor, para que cada um de nós possa em amor, Senhor, cumprir o ide do Senhor, cumprir a vontade do Senhor, ser a bênção que o Senhor disse que Abrão seria sobre essa terra. Senhor, o Senhor disse para Abraão: sê tu uma bênção. E quando o Senhor fala isso para Abraão, fala para mim também hoje, como igreja, como esse corpo de Cristo, nós precisamos ser a bênção na vida das pessoas, Senhor. Nós precisamos ser, então, a bênção do Senhor sobre a vida das pessoas. Abençoando, Senhor, aqueles que estiverem diante de nós com uma palavra, Senhor, liberando uma palavra profética, liberando uma palavra de vida, liberando as boas novas do Evangelho, liberando, Senhor, a esperança da salvação, liberando, Senhor, a esperança da vida eterna, que nós estaremos com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos faz ser esses que estamos juntamente uns com os outros, falando do teu amor, em um só Espírito, em uma só graça, em um só amor, Jesus, que a tua palavra nos pede. E eu oro por vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecer este amor que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios até a medida de toda a plenitude de Deus. Senhor, se tem algo que o Senhor deseja nesse tempo que nós estamos vivendo, é que a igreja, que esse corpo de Cristo seja então, Senhor, crescido, seja muito bem nutrido, seja, Senhor, então levantado em autoridade, seja então, Senhor, cheios da tua presença, desse grande amor de Cristo, desse grande amor que o Senhor derramou sobre o seu Filho, por toda a humanidade, por toda a terra, desejando a salvação de todos, Pai. Que essa medida desse amor que excede todo o nosso entendimento, a nossa mente natural, Senhor, não consegue compreender esse amor que morreu, que decidiu morrer quando eu ainda estava em pecado, que decidiu morrer, Senhor, quando toda a humanidade ainda estava afundada no pecado, que decidiu morrer mesmo antes, Senhor Jesus, de nós reconhecermos que nós éramos pecadores e estávamos mortos espiritualmente, que nós estávamos indo em direção à morte eterna. Senhor, o Senhor nos amou dessa maneira, Senhor, quando nós ainda não merecíamos, quando o Senhor nos amou, nós ainda estávamos no pecado. E, Senhor, o Senhor nos amou e disse: eu os amo, Pai. Me dê cada um deles, Jesus. O Senhor ama a cada um dos teus filhos nessa terra. E o Senhor deseja então alcançar muito mais, Senhor, através da minha vida e através do corpo do Senhor aqui nessa terra, que é judeus e gentios, judeus e não judeus, Pai, unidos como agora a igreja, como esse povo, essa nação que o Senhor escolheu, não só Israel, mas Israel juntamente com o povo gentil. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que atua dentro de nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. Senhor, nós não conseguimos compreender os teus planos, os teus propósitos, porque eles são muito além da nossa capacidade humana, Senhor, caída, de pensarmos como o Senhor pensa. Os teus pensamentos são mais altos do que os nossos. Senhor, os teus caminhos são mais altos do que os nossos. Senhor, nós queremos
que esse amor que o Senhor tem para derramar por nós, para que nós então possamos alcançar aquilo que o Senhor é capaz de fazer, que é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos. A nossa oração, Senhor, é para que o Senhor realmente faça, Senhor, muito mais do que temos pedido, do que sabemos pedir, Jesus, porque muitas vezes nós não sabemos nem como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como a gente orou esses dias. E nós queremos então, Pai, que o Espírito Santo realmente sonde o teu coração e traga para o nosso coração, Senhor, qual é o desejo, qual é o anseio que o Senhor tem para esse tempo, e que nós possamos orar a tua vontade, Senhor, o desejo do teu coração para esses dias, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua igreja, Senhor, que o corpo de Cristo esteja cada dia mais, Senhor, unido em oração, em intercessão, em meditação na palavra, Senhor, em entendimento da altura, de compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Senhor, como nós temos sido superficiais, muitas vezes, no entendimento desse amor. Como nós temos agido, Senhor, de maneira superficial a respeito desse amor. Muito fácil, Jesus, ser crente dentro de um templo de 4 paredes. Mas quando nós falamos de estarmos aqui fora, Senhor, vivendo o nosso cotidiano, vivendo o nosso dia a dia, Senhor, como cristãos, nós temos falhado em compreender o comprimento, a altura, a largura e a profundidade do teu amor. Porque se nós compreendêssemos, se nós então compreendêssemos isso, Senhor, nós estaríamos cumprindo ainda mais o ide do Senhor, de ir por todo mundo, Senhor, e pregar este evangelho, essa boa notícia de que o Senhor veio, de que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou e que o Senhor vai voltar para estar conosco, Senhor. Mas nós precisamos nos render ao Senhor. Nós precisamos então, Senhor, nos render à tua palavra, nos render à tua vontade, nos render ao teu propósito, Senhor, que é ter uma noiva, um relacionamento íntimo, Senhor, comigo e com cada um dos meus irmãos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que atua dentro de nós. Jesus, aquilo que o Senhor tem feito na terra, através da igreja, através dos teus filhos, é de acordo com o seu poder que atua dentro de nós, através do Espírito Santo. Senhor, que esse Espírito que habita dentro de nós, que é o próprio Senhor, é a medida do Senhor para nós nesse tempo, possa cada dia mais, Senhor, nos encher, nos capacitar como nós oramos ontem, nos capacitar, Senhor, para com ousadia fazermos ainda mais por essa terra, Senhor, que está caminhando para a perdição. Nós queremos alcançar filhos para o Senhor. Nós queremos, Senhor, alcançar ainda mais vidas para o teu reino, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a ser esses que vão avançar com autoridade, conhecendo o amor de Deus e então podendo falar desse amor, porque as nossas atitudes, Senhor, vão estar de acordo com a tua palavra. Senhor, nos faz sim, Senhor, verdadeiros cristãos, verdadeiros pequenos cristos nessa terra, mas que juntos, juntamente, nós possamos estar unidos, Senhor, e assim como igreja, nos tornar corpo de Cristo e ser as mãos que apalpam, Senhor, salvando, curando, libertando os cativos, ser a boca que fala, proclamando as boas novas do teu evangelho, Senhor, ser os ouvidos que ouvem o clamor do necessitado, do órfão, da viúva, daquele que está precisando, Senhor, do seu auxílio, sendo os pés daqueles que vão, que avançam, Senhor, pregando essas boas novas, sendo, Senhor, a boca que fala com ousadia, segundo o poder que habita dentro de nós. Espírito Santo, nos capacita, Senhor,
Nos capacita, Espírito Santo, a estarmos, sim, Senhor, proclamando esse evangelho com ousadia. A palavra do Senhor que sai da nossa boca venha com ousadia, com poder, com, Senhor, sinais, com prodígios, para que o Senhor seja glorificado. Pai, nos permita, Senhor, interceder sim por aqueles que o Senhor tem colocado perto de nós, para que eles sejam alcançados, Pai, para que eles sejam alcançados. Pai, a nossa família, Jesus, os nossos parentes, que nós possamos sim, Senhor, ser o exemplo de verdadeiros cristos para com a nossa família, que nós possamos ser exemplos, sim, Senhor, de atitudes segundo a Tua palavra, para que as vidas possam Te ver através de nós, Jesus. Nos capacita, Senhor, através do Teu Espírito. Nos capacita através do Teu Espírito. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, nós queremos sim declarar que toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo domínio, todo poder, Senhor, toda glória seja dada somente ao Senhor. Que a nossa vida, Senhor, viva, que nós possamos viver para glorificar o Teu nome, para dar honra ao Senhor, para glorificar o Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa noite, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa palavra, que ela é viva, Senhor, e eficaz. Ela é viva, Senhor, ela ministra o nosso espírito. E nós então somos transformados cada dia pela presença do Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Ótima noite para todo mundo. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta. Amém? Deus abençoe.